capítulo 1, e depois nós vamos ler Salmo 119, versículo 105. Vamos ficar em pé, irmãos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem chamado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Te louvamos, bom Deus, pela tua graça, por este culto especial de dia de Natal, aonde se celebra o nascimento de Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado, porque nasceu uma esperança no coração de todos os homens. Uma esperança que brilha através dos séculos dos séculos. Vai brilhar a eternidade adentro. Nós te louvamos por fazermos parte desta grande história, aonde Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E como dizia Paulo, dos quais eu sou o principal. Te louvamos, bom Deus, porque na essência da tua glória, na excelência do seu esplendor, o Senhor se humilhou a si mesmo. O Senhor se fez como um de nós, viveu todas as tormentas de um homem, todas as dificuldades de um ser vivente. O Senhor aniquilou-se a si mesmo, para que hoje pudéssemos também estar reunidos neste lugar. Então, todo bem que tem acontecido aqui, não é mérito nenhum nosso, não há parte nenhuma nossa, a não ser a fé de crermos no Deus de graça e de misericórdia e do poder
que nos salvou. Todos os méritos são teus. Porque se tu não tivesse nos salvado, ó amado Deus, se o Senhor não tivesse nos amado primeiro, então estaríamos escondidos nas sombras da escuridão, escravizados ainda pelo poder do diabo. Todos os méritos a Cristo, toda a honra a Cristo, todo louvor a Cristo, porque Ele é e será para sempre o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podemos nos assentar. Eu vou começar esta ministração da palavra trazendo para vocês uma história que eu ouvi ontem no culto lá em Marília de ordenação de dois amados irmãos ao ministério pastoral, aonde o palestrante contou essa história. Ele disse que havia um mendigo que ficava à porta do palácio pedindo esmolas. E os homens se compadeciam dele, mas havia um fato curioso que acontecia. Todas as vezes que o rei passava, o rei lhe dava uma esmola, uma oferta. E isso aconteceu por vários tempos. E ele sempre ficava ansioso, esperando o rei passar, porque a oferta do rei sempre era mais generosa. Aí até que um dia o rei desceu, conversou com ele e disse para ele: olha, mendigo, eu queria te fazer uma proposta. Eu quero que você vá trabalhar no palácio comigo. E se você aceitar trabalhar no palácio comigo, você vai morar onde eu moro, você vai comer o que eu como, você vai se vestir bem, você vai ter todas as regalias de um empregado do Planalto não, do palácio. Fiz de propósito, viu, irmãos? Parece uma história assim de contos de fada, né? E você vai ter todas as regalias do palácio. E aquele mendigo não titubeou e ele aceitou imediatamente trabalhar no palácio com o rei. E quando ele chegou no palácio, lhe deram uma incumbência dele trabalhar na jardinagem do palácio. Ele ia cuidar das flores. Então, de repente, aquele mendigo estava lá no palácio com outras vestes, com banhos, né? Parecia até um outro homem, e ele cuidava do jardim do rei. Mas as pessoas que já se habituavam a estar na sala do rei ficaram cheios de inveja. Mas como um mendigo desse pode vir aqui e ficar do lado do rei e comer com o rei e ter essas roupas agora? Então eles se reuniram e tramaram contra aquele ex-mendigo para que aquele mendigo fosse expulso do palácio. Então eles arquitetaram um plano e chegaram para o rei e falou: rei, esse ex-mendigo que tu contrataste, toda a hora do almoço, ele sai do palácio e vai se reunir com homens, porque ele está querendo tomar o seu império.
E o rei se assustou. E o rei disse: olha, então temos que ver isso. Então o rei esperou dar a hora do almoço daquele mendigo, e ele saiu como todos os dias saía. E o rei, com a sua comitiva e com o seu exército preparado já, ia atrás daquele mendigo, para que estivesse pronto quando chegasse no lugar e já acabasse com todos aqueles homens. E eles seguiram aquele mendigo até que ele entrou numa caverna, numa gruta, e entrou lá dentro. Quando se entra, entra dentro, né, irmãos? Ele entrou. E ele entrou, tirou as suas roupas do palácio e colocou as suas roupas de mendigo. Se ajoelhou e chorava e orava. Mas aí, quando o rei entra, esperando encontrar muitos homens, não é? Ele deparou com aquele ex-mendigo como mendigo, de novo, chorando. E o rei diz: o que é isso que está acontecendo aqui? Por que estás assim? E ele se levantou e disse: ó rei, todos os dias do meu almoço, eu venho até esta caverna. Eu primeiro quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim, pela nova vida, pelas roupas, pelo alimento, por tudo que sou hoje. Mas todos os dias, sem falhar um sequer, eu venho a essa gruta e me visto novamente de mendigo, e oro e choro, porque eu não posso nunca me esquecer da onde o Senhor me tirou. Eu não posso me esquecer o que o Senhor fez por mim. E eu me abato para que em nenhum tempo o orgulho suba ao meu coração e eu queira tomar o teu lugar. Que história, né, irmãos? E aquele palestrante disse para os dois pastores Nobel: nunca se esqueçam da onde Jesus tirou vocês. Vocês vão ser pastores, vão ganhar um título. E às vezes a soberba sobe ao coração. E ele disse para aqueles pastores: nunca se esqueça da onde Jesus tirou vocês. E eu queria dizer isso para a igreja, porque achei extremamente importante para a minha vida. E acredito que seja importante para todos nós, que estamos hoje aqui na casa do Senhor, que temos nossos ministérios, nossas responsabilidades, nossos títulos, nossos talentos, nossas aptidões. Hoje nós estamos celebrando o culto de Natal. E nesse dia que hoje para nós é o Natal, nós não podemos nos esquecer da onde Jesus nos tirou. O que Ele já fez em toda a nossa vida. De todo o amor, de toda a misericórdia e de toda a compaixão que Ele manifestou para os nossos corações. E antes que o orgulho suba aos nossos corações, e achemos que sabemos de alguma coisa, ou que conhecemos alguma coisa, ou que somos alguma coisa. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que ainda vou ser e tudo ainda que vou ter, está sempre nas mãos do Senhor. Ele será sempre o nosso Deus.
e nós seremos sempre os seus súditos, seus escravos. Foi a nós que ele nos concedeu o privilégio de andarmos na luz. Foi a nós que ele nos concedeu o privilégio de nos salvar de todos os nossos pecados. Foi a nós que ele nos concedeu o privilégio de apagar todas as iniquidades do nosso coração. O Verbo de Deus, o Filho de Deus, a Palavra de Deus, que operou e continua operando em nossos corações tão grande salvação. Aleluia! No princípio era o Verbo, sempre tudo começa com Deus, nunca conosco. Deus primeiro nos amou, Deus primeiro teve misericórdia, Deus primeiro se importou, Deus primeiro justiçou. Deus, no princípio, antes que viéssemos aqui e nos reuníssemos neste lugar, nesta manhã, ele já era Deus através dos séculos e através de toda a eternidade. Aleluia! Oh, ele disse a Jó: aonde estavas, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde estavas? Onde estávamos nós quando tudo isso foi criado? Onde estávamos? Ele é a fonte do universo. Ele é a fonte de toda a criação. Ele é a fonte dos planetas, do sol, da lua, dos meteoros. Ele é a fonte de toda a existência que nós conhecemos e ainda vamos conhecer. E ele é a fonte de todo o amor, de toda misericórdia e de toda santidade e de toda justiça. Nele se inicia todas as coisas. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Não haveria nenhuma possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus, se ele não fizesse esta obra nele mesmo. Não haveria nenhuma possibilidade de estarmos aqui em oração, em adoração, e se inclinando diante dele, porque ele é o princípio de tudo. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Há uma coisa de que eu gostaria de dizer para vocês, de que está em Deus e só nele. E ele transmitiu a nós a sua vida. Aleluia, Senhor. E até o dia em que nós pudermos dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele não será ainda completo nos nossos corações.
ele só se completará nos nossos corações no dia em que eu, de frente com ele, disser: eu não vivo, mas tu vives em mim. Porque isto é salvação. O Deus de luz, o Deus que estabeleceu tudo, sopra em nós a sua vida. E a vida que agora vivemos, nós vivemos na plenitude de Cristo. Aleluia. Acredito eu que este seja o grande desafio da salvação. O grande desafio da obra da cruz, em que todos os crentes, absolutamente todos os crentes, não vivam mais as suas vidas, mas vivam em si a vida de Cristo. E o trabalho do Espírito Santo para que isso se estabeleça é árduo, é tremendo, é no dia a dia. É uma luta tão grenhida que nós nem temos a percepção dela, porque senão sofreríamos com ele. Senão nós nos acabaríamos em tristeza, por não atendermos esta tão grande luta do Espírito Santo em ministrar em nossos corações a vida do Filho de Deus. Continuamos a passos largos, cada dia mais intensamente, vivendo as nossas vidas, vivendo a nossa vontade, o nosso querer absoluto. E o que muitas vezes entregamos a Ele são apenas as migalhas, o resto, o que sobrou. Mas Ele, como um bom arquiteto, como um bom engenheiro, Ele, aquele da perfeição, que não vai levar a Deus uma obra inacabada. Ele vai pela sua igreja aperfeiçoar a sua obra em nossos corações, antes que a trombeta venha a soar. Aleluia! E Ele ainda converterá definitivamente os nossos corações a Ele. Eu vejo o trabalho desta grande luta, desta obra ainda inacabada, na vida do apóstolo Paulo. Ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, Senhor, que eu não quero, está sempre diante de mim. E por que ele sente essas agruras dentro do seu coração, esse sentimento no seu coração? Porque o oleiro está trabalhando no vaso. E quando o oleiro trabalha no vaso, dói, machuca, lágrimas escorrem dos nossos olhos, mas nós sabemos que o bom Deus está nos aperfeiçoando, e entre lágrimas e choro, e muitas vezes sofrimentos, ainda conseguimos dizer: só o Senhor é Deus.
esse processo de transformação nunca foi fácil para Deus. E nunca vai ser. Mas a base da vitória está na cruz. A base da vitória está no sangue. Aleluia! Se o próprio povo de Deus o rejeitou, se o próprio Israel de Deus deu de ombros para ele, então ele abriu a possibilidade para nós gentios sermos alcançados pela sua maravilhosa graça. Aleluia! Então diz o nosso bem-amado João: se os seus não o receberam, então agora ele abre a porta de salvação para o mundo e diz: todos quanto o receberam, dará a eles o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia, Senhor. E na sua carta, no capítulo 3, ele diz: e nós somos chamados filhos de Deus, e não apenas chamados, mas nós somos filhos de Deus. Aleluia! O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Eu fiquei olhando, sabe, para esse texto, irmãos. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. E eu entendi esse texto em alguns aspectos dele. Em outros ainda vou procurar entender. Cheio de graça. Quando ele abria a boca e quando ele dizia: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Cheio de graça. Ele reunia as multidões ao seu redor. Cheio de graça. Quando aquele paralítico descido pelos seus amigos no teto, olhou para ele lá no chão e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. E as multidões se maravilhavam, alguns se enraiveceram. Mas o que é mais fácil dizer ao paralítico: levante e anda? Ou: filho, perdoados estão os seus pecados, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder nos céus para perdoar pecados. A ti te digo, paralítico, levanta e anda, cheio de graça, curando todos os enfermos de todas as suas enfermidades. Aleluia. Cheio de graça. Quando ele chega diante da tumba de Lázaro: Lázaro, sai para fora. Senhor, mas já faz 4 dias.
estava fedendo. Lázaro sai para fora. E Lázaro saiu. E cheio de graça, ele disse naquele dia: eis aqui alguém maior do que a morte. Aleluia! Cheio de graça. Cheio de graça. Cheio de graça. Aleluia. Cheio de graça quando eu disse para Marta: oh, Marta, estás inquietada, cansada, ansiosa com tantas coisas. Mas Maria escolheu a boa parte. E o que Maria escolheu jamais será tirado dela. Como que se dizendo, cheio de graça, tudo que o homem precisa em toda a sua existência é se aquietar aos meus pés, e eu lhe darei a sua parte, e eu lhe darei o que lhe é devido. Como que se ele dissesse: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Cheio de graça no seu ensinamento, na sua palavra, cheio de graça para dizer ao homem: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cheio de graça. Eu consigo entender um pouco tudo isso. E eu acho que você também consegue enxergar um pouco tudo isso. Mas como entender Jesus cheio de graça na cruz? Quando o som do martelo nos pregos perfuravam as suas mãos, de um lado na mão esquerda, de outro lado na mão direita, nos seus pés, a espada no flanco. Como eu vou enxergar Jesus cheio de graça? Em meio ao sangue derramado, em meio à desfiguração do seu próprio rosto, em meio às dores da alma, em meio à solidão da cruz, e o abandono de todos, e o desamparo de todos. E ele era cheio de graça. Como é que o Pai iria ver a sua graça? Como é que o seu Pai iria ver a sua beleza? Ora, Isaías, o profeta de Cristo, poderia dizer assim, na sua profecia maior diz: olhávamos para ele e não víamos nele nenhuma beleza para que o desejássemos. Era desprezado, humilhado, e os homens lhe chamaram varão de dores. Aonde está a graça disso tudo? Nesse exato momento, o inferno comemorava o sofrimento de Cristo. Demônios sem fim festejavam o Cristo de Deus pregado na cruz. Mas até
até esse momento. E um dia eu quero pedir que o Espírito Santo ilumine o meu coração e o meu pensamento, para eu perceber que até nesse momento mais cruel, ele era cheio de graça. E talvez no dia que eu entender isso, eu possa dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse processo de Deus me fazer entender o que está descrito aqui neste lugar, nesse momento. Que Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em nenhum momento, Ele deixou de ser o que Ele era, a verdade. Pressionado, cutucado, posto à prova, indagado e questionado, não se dobrou à mentira do mundo, à mentira de Satanás. E quando foi preciso, confrontou a religião da época, os filhos de Abraão, dizendo: vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos, e o diabo é o pai da mentira. Só alguém que tivesse esse atributo da verdade teria essa autoridade diante daqueles homens, cheio de graça e de verdade. As palavras do Senhor são espírito e vida. Aleluia. A palavra do Senhor é poderosa. Meus amados irmãos, que neste mais um fim de ano de Natal possamos nos assentar à mesa daquele que estava no princípio e está vivo hoje e viverá pelos séculos dos séculos, porque Ele vence a morte. Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia! E Ele hoje continua cheio de graça. E Ele continua sendo a verdade. E será assim pelos séculos dos séculos. Você espera que eu termine agora, não é verdade? Sim. Mas eu li um outro texto, não li? Pois bem. Muitas vezes, nossas vidas diante de tudo que Cristo ainda fez por nós, nós indagamos: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que agir. Eu não sei para onde vou. Eu não sei onde vou servir. Eu não sei de nada. Eu queria dizer para você, meu querido irmão, que Jesus nunca nos deixa enganados, em tempo algum. Ele sempre traz a convicção no coração dos seus filhos, o que fazer, o que ser e aonde andar. Ele é pastor. E o pastor não descuida das ovelhas, jamais.
O verbo aqui é Cristo e Cristo aqui é a palavra. Então eu vou lá para o Salmo 119, 107, para dizer a vocês, mais uma vez: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Antes, eu quero contar uma historinha desse texto, que muitos irmãos aqui já sabem. No deserto, durante o dia é muito quente, e à noite é muito frio, e muito escuro. É uma escuridão terrível, e é um frio terrível. E o que acontecia? Então, já que eles moravam em tendas, e muitas vezes, à noite, no frio e na escuridão, tinham que sair das suas tendas para irem até as outras tendas. Havia no deserto também, e há ainda, muitas cobras. Cobras peçonhentas. Então, quando alguém precisava sair da sua tenda para ir até um outro lugar, esse alguém teria que acender uma tocha, bem flamejante. E essa tocha ia fazer o quê? Iria à frente, iluminando o caminho. E conduzindo os seus pés contra as cobras. E as cobras se afugentavam pelo fogo. E ele podia chegar com essa tocha ao seu destino com segurança. Davi usa este exemplo e diz: quem é a minha tocha? Quem é a minha espada flamejante? Quem é o poder da minha vida contra a escuridão e contra os inimigos da noite ou do dia? A tua palavra, Senhor. Quando tiver que sair da minha tenda, quando tiver que sair por outros caminhos, a tua palavra irá adiante de mim, aleluia. E ela iluminará o meu caminho, me levará para o lugar que tu desejas que eu esteja, e todos os inimigos que quiserem acabar com a minha vida, eu os verei e eu os vencerei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia! Aleluia! Glória ao Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Para terminar, eu vou me aprofundar um pouco mais nisso aqui. Não aprofundar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra é Jesus. Lâmpada para os meus pés é Jesus, e luz para os meus caminhos é Jesus. Porque quem poderá vencer todos os meus inimigos? Quem poderá me levar até o dia final em vitória, em gloriosa vitória? Só Jesus, só Ele. A Ti, ó Deus, a honra, a glória e o domínio para sempre. Ó menino da manjedoura,
cercado por animais, mas não apenas por animais, cercado pelos magos pastores, pelos anjos celestiais, pela estrela que anunciou o caminho. Oh, menino Jesus, obrigado porque tu viestes e habitaste entre nós, cheio de graça e de verdade. E hoje, depois da obra completa e realizada, nesta manhã o teu povo pode dizer: e vemos ainda a tua graça e a tua glória, a tua majestade, em nome de Jesus, aleluia. Tu crescestes, fizeste homem, morrestes por nós, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje podemos dizer: ele de novo está vivo em Israel, aleluia. E a igreja diz: glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Deus, por tudo que tu és, por tudo que tu fazes, por tudo que ainda vais fazer. Nós te agradecemos por tudo que foi feito neste lugar, pelos louvores, pelas apresentações, pela tua palavra. Tudo que fizemos para o teu louvor, fizemos para a tua glória. Seja bendito eternamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Vai no amor e na paz do Senhor.